Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, dia de seleção brasileira. Sim, eu vou aproveitar essa segunda-feira para falar de seleção brasileira, do camisa 9 da seleção brasileira, tá? E antes que alguém me venha, Iago, você só faz crítica, faz 3 vídeos, você só faz críticas. Você é um cara que critica muito a seleção brasileira. Eu vou me fantasiar de seleção brasileira para não ter dúvida, tá bom? É favorável esse vídeo, tá bom? Então estamos de boné, estamos de camisa, uniformizado de seleção brasileira. Então assim, Iago está jogando contra. Não, produzido de seleção brasileira. Bom? Então vamos lá. A partir disso, a gente vai começar a entender algumas coisas. Primeiro, quem eu encontro hoje dentro do mercado, né, de jogadores que possa ser o 9 da seleção brasileira. Você tem ali o Richarlison, de fato, mas o Richarlison nem vem jogando como 9 no Tottenham. Então, assim, ao longo da temporada, ele não vai enfrentar problemas de um camisa 9. Tá? Então, primeira parte. Segunda parte, quando a gente estiver olhando não só o Richarlison, mas o Gabriel Jesus, por exemplo, é um cara que sai bastante da área. Então, saindo bastante da área, no modelo que o Fernando Diniz joga, no modelo que a seleção vai ter pelo menos até uma possível vinda do Ancelotti, o que vai resultar? Vai resultar numa coisa normal, que é a ocupação de espaço em conjunto. Então você vai ter ali o Vini Júnior ocupando o mesmo espaço do Neymar, obviamente agora o Neymar não está mais lá, ocupando o mesmo espaço do Rodrigo, ocupando o mesmo espaço do Gabriel Jesus ou do Richarlison, tanto faz. E nesse cenário você está vendo que não funciona tão bem. Por quê? Porque são jogadores muito móveis e, de fato, no esquema como o Diniz tem, você precisa de jogadores, por vezes, e dentro dessa liberdade toda, suposta liberdade toda, você não se movimente tanto. Iago, que absurdo! Você tem, por exemplo, na defesa do Fluminense o Nino. Ele vai subir? Vai, mas ele não vai fazer que nem o Lúcio fazia na Inter. Ele tem que ficar ali. Justamente para os outros poderem fazer tudo, ele tem que ficar ali. Para você conseguir fazer toda a jogada, você precisa de 2 caras abertos. Então você vai ver que o John Arias pode movimentar, o Keno pode movimentar. Grande parte das vezes vão estar posicionados próximo à linha lateral. Você vai ter no Fluminense, por exemplo, o Cano. Então você vai ter ali, por exemplo, o Cano mais centralizado, lá ele, né? Mas mais centralizado. Por quê? Porque se está todo mundo movimentando, a minha função é ter uma leitura de comportamento para explorar o espaço mais adequado para que eu finalize melhor. Então, esse é o grande ponto. Você, às vezes precisa de alguém que vá contra essa história toda e só se posicione muito bem para os momentos de finalização. Eu fiquei bem de seleção brasileira, hein? Fica o recado aí, CBF. Seguinte, o que a gente pode ver e já está na tela para vocês. Santos e Botafogo. Você fala, Iago do céu, mas que diabo você colocou o Santos e o Botafogo na tela para discutir a seleção brasileira? Bebeu? Final de semana foi muito maluco? Não, infelizmente. Mas basicamente a gente está olhando para os 2 cenários que a gente vai falar agora, que também são destaques desse Campeonato Brasileiro e que eu imagino que possam fazer parte da seleção, tá? E aí eu estou tirando o Vitor Roque por lesão, tá? Mas se fosse contar, o Vitor Roque seria um terceiro possível nome para essa análise, mas para essa data FIFA, Tiquinho Soares e Marcos Leonardo. E aí a gente vai ter que começar a comparar os 2 de acordo com o cenário onde eles estão. Esse é o primeiro ponto. Qual é o cenário que eles vão estar? Você vai ter ali um Botafogo e um Santos, que são equipes que não gostam de ficar tanto com a posse da bola, ou seja, você tem menos relação direta com essa bola, mas são equipes que uma tem muito sucesso, o caso do Botafogo, e a outra está tendo muita dificuldade, que é o caso do Santos. Então você tem 2 cenários completamente distintos entre eles. Então você vai ter um cenário direto, onde um Botafogo que, em relação ao Santos, tá? Nenhum dos 2 gosta de ficar com a posse, mas em relação ao Santos, fica um pouco mais, progride um pouco mais. Na hora da pressão, os 2 têm basicamente o mesmo número, né? Uma vantagem pequena do Santos, mas assim, nada significativo. E quando a gente vai para a parte defensiva, o Botafogo está melhor protegido. Iago, isso para o atacante faz muita diferença? Faz, porque se ele vai precisar fazer, por exemplo, no caso do Botafogo, Tiquinho faz 1-0, ele sabe que ele vai poder contar com todo um sistema de defesa, e aí, principalmente na figura do Lucas Perry, para salvar esse 1-0. Então, assim, ele não precisa fazer 5 gols no jogo. Já o Santos vai sofrer 1. Se o Santos vai sofrer 1, o Marcos Leonardo precisa fazer 2. Entendeu a lógica? Então, você coloca uma pressão diferente no atacante quando a bola estiver ali, quando ele puder
realizar essa conversão. E aí você vai ter, na hora da finalização, o Botafogo que cria mais finalizações, então naturalmente o atacante tende a criar mais finalizações para ele. E na hora da conversão, o Botafogo converte mais como um todo, o que naturalmente leva o atacante a converter mais num sistema geral, tá? Então a gente está criando as expectativas iniciais para cada um dos dois. O que acontece, e aí vamos passar um ponto à frente. Quando a gente olha, por exemplo, o Marcos Leonardo, e aí entendendo ele espacialmente, não só uma questão de equipe, mas aonde ele ocupa a faixa de campo, ele vai ocupar a faixa de campo que a seleção brasileira não ocupou. E essa é a grande vantagem dele. Tá? Ele vai ter menos mobilidade do que o Tiquinho, a gente vai mostrar isso mais à frente, mas ele ocupa uma faixa de campo que o Tiquinho ocupa também, mas com menos frequência. O Tiquinho movimenta um pouco mais, o Marcos Leonardo é mais fixo, mais 9 de fato. E aí é o grande ponto. Se você já tem jogadores ocupando, fazendo essa movimentação, ter um jogador um pouquinho mais estático e que vá fazer essa chegada à área, passa a ser mais interessante muitas vezes do que você ter toda hora jogadores se movimentando, tá? Então é mais fácil alguém, por exemplo, parar um pouco e fazer um único movimento que seja confortável, que faça parte das suas próprias características e vá lá e converta, do que necessariamente todo mundo sair movimentando toda hora, tá? Então vamos mais um passo adiante. Entender dentro desta relação como funciona o jogar do Marcos Leonardo. Então a gente vai colocar aqui alguns lances e a gente vai analisar. Esses são os 5 melhores gols do Marcos Leonardo com a camisa do Santos. Alguns, obviamente, né? Cagado, né? Faz parte da vida. Também faz parte de um bom atacante ter a sorte. Mas percebam o seguinte, principalmente a partir desse segundo gol que vai ser mostrado para vocês adiante. É um jogador 9, um jogador de área de fato. É um jogador muito bom nesse 1 contra 1, muito bom em ganhar no força do corpo, então ganhar nesse contato mais direto, né? Isso a gente está vendo aí pelo Paulistão contra o Corinthians. Ganha do primeiro na velocidade, ganha do corpo, ali se não me engano, do Fagner, e faz o gol. De novo, bola lançada, um jogador que vai ocupar essa faixa de campo e que tem muita qualidade na hora da finalização. Um jogador que consegue converter bem as situações para gol. Você pode ver ali, de novo, que a gente está olhando um cenário onde há o lançamento e aí, mais à frente, a finalização do Marcos Leonardo. Então, nesse 1 contra 1 que a gente está fazendo, percebam como é muito centralizado. Tá? E aí depois a gente vai chegar, obviamente, nessas mesmas características no Tiquinho Soares e comentar a comparação entre os dois. Vamos colocar mais um gol, esse é o último gol que eu vou colocar para vocês. Isso foi no campeonato passado, contra o Fortaleza. De novo, uma movimentação um pouco maior e aí uma finalização já de dentro da área para o gol dele. Tá? Vamos também, passando aqui, colocar a movimentação do Tiquinho Soares. Isso é pelos dados do Brasileirão, tá lá no SofaScore, tá? Então, assim, olhem lá e deem uma checada, que é interessante. Uma movimentação que também é centralizada, no sentido de pisar na área mais vezes, então é um 9 de fato, mas que acaba movimentando mais vezes pela esquerda. E aí é meu ponto principal na comparação e nessa conclusão de qual que é o melhor 9. Essa movimentação, vamos chamar de mais natural, do Tiquinho Soares, é uma movimentação na faixa de campo onde já se encontra o Vinícius, onde mais à frente provavelmente teremos a volta do Neymar, então se encontrará também ali, onde por vezes caiu o Rodrigo, onde por vezes caiu mais um meio-campista ali, ou o Bruno Guimarães, ou o Casemiro. Então, assim, muita gente para pouco espaço, tá? E muita gente que gosta de espaço. Ou seja, muita gente que precisa de um grande espaço, mas tem um pouco espaço. E aí você tem, de novo, uma dificuldade. Eu acho que, por exemplo, a gente tem nesses dois caras uma variação muito grande com uma característica muito boa, que é pisar na área como 9 de fato. Tá? Não necessariamente esse cara de tanta movimentação. Você pode colocar o Tiquinho para se movimentar mais vezes, mas não necessariamente ele precise ser só um cara de movimentação que desce para ofertar passe. Ele vai finalizar essa jogada para você. E aí você tem, de fato, também um grande finalizador. Então, eu te vou mostrar aqui para vocês, de novo, alguns gols ao longo dessa temporada do Botafogo, como ele joga mais centralizado, de fato.
em alguns momentos, principalmente na hora da conversão para gol, como ele vai jogar mais centralizado. Então perceba que a gente está observando dois jogadores que podem atuar na mesma função, mas que têm pontos de colaboração diferentes. O Tiquinho movimenta um pouco mais, principalmente vindo da esquerda para o centro. Já o Marcos Leonardo é mais centralizado de fato. E aí você tem novamente o comparativo entre os dois do que eles podem contribuir. Então, o que eu imagino para a seleção do Diniz especificamente, né? De acordo com o que foi. Eu imagino que a gente possa ter, observando a volta do Paquetá, né? Então, acredito eu que tenhamos a volta do Paquetá ou algo muito próximo disso, né? Algum jogador da característica ali para ser um 10. E tendo esse cara, tendo essa movimentação, essa organização, você vai precisar de um cara mais centralizado. Entre os dois, a movimentação mais natural é a do Marcos Leonardo, justamente pelo que a gente está vendo. Um cara mais centralizado. Tiquinho Soares pode fazer. Então, nesse momento, quem eu levaria para a seleção? Os dois. Os dois. Para mim, os dois camisas 9 da seleção que poderiam disputar a posição nesse momento estão aí. Tá? Seriam os dois que eu levaria justamente pela fase, talvez aí um terceiro, o Gabriel Jesus, tá? Isso pensando como um 9. Richarlison joga mais aberto pela ponta esquerda. E na ponta esquerda você já tem o Vinícius e já tem também o Martinelli. Então eu suponho que nessa vaga não vai ser o caso de levar o Richarlison, tá? E eu não estou discutindo nem a questão do 9, uma questão de posição onde ele joga dentro do clube dele. Hoje ele está mais acostumado a resolver problema. Nesse cenário, você já tem dois ali. Se precisar do terceiro, pode ser o Richarlison, mas não é ainda a necessidade, ou pelo menos não tende a ser a necessidade para essa próxima convocação. Já no ataque, esses três, Gabriel Jesus, que vem em grande fase, e os dois, Tiquinho Soares e Marcos Leonardo, para mim, deveriam ser os convocados. E nesse cenário de convocação, né, comparando os dois pelo desempenho do Brasileirão, você passa a ter, e aí, né, obviamente, defesa, a gente pode excluir, porque não vão fazer defesa, não são goleiros. No bloqueio, na parte defensiva, o Marcos Leonardo contribui mais, isso comparando, obviamente, só os atacantes, né? Não todo mundo. Quando você vai para a recuperação, lembra que o Botafogo e o Santos tinham mais ou menos o mesmo tanto? Então, aí você tem o Tiquinho auxiliando mais do que o Marcos Leonardo. Então, temos um ponto favorável ao Tiquinho. Então, ele volta mais, pressiona mais, auxilia na recuperação da posse, tá? Quando você vai para a progressão e para passe, ou seja, para a participação dele, sem ser no momento de finalização, de novo, você tem a vantagem do Tiquinho Soares em relação ao Marcos Leonardo. Então perceba, quem vai me contribuir mais para o modelo como um todo? Tiquinho. Quem vai finalizar mais? Marcos Leonardo. Quem vai me converter mais gols? Marcos Leonardo. Então, qual é o meu grande ponto? Se no momento que a gente não tiver com o Neymar ali, estiver organizando a equipe, a gente achar que precisa que o 9 desça para auxiliar nesses passes, na pressão ao portador da bola, e não estou falando só de temporizar, de recuperar essa posse mais à frente, o Tiquinho é melhor. Se a gente estiver olhando como a gente olhou contra o Uruguai, e já tem muita gente tentando contribuir para se manter essa posse da bola e para pressionar, e o que falta é mais um cara que ocupe um espaço e que consiga finalizar a partir dele, aí é o Marcos Leonardo titular. Percebe a organização? Então você tem duas histórias a ser contadas. Uma é eu preciso de alguém para auxiliar, para descer, para auxiliar todo mundo que está ali a manter essa posse, a conseguir também progredir em campo, a conseguir recuperar essa posse. Tiquinho Soares. Eu quero um cara de finalização. Já tenho gente que vai pressionar. Esse cara, esse 9, só vai temporizar, só vai me gastar tempo do adversário. De resto, quem vai recuperar são os meus meias, quem vai recuperar essa bola são os meus pontas, quem vai recuperar as bolas são os laterais, os zagueiros. Não é ali que vai estar o problema de recuperação. Só preciso de um cara que pegue essa bola e que converta para gol. Porque chances vão ter a partir da movimentação dele. Marcos Leonardo. Você tem dois cenários, onde os dois, para mim, estariam na convocação, deveriam estar na convocação, e um deles no caso, acredito eu que dentro do que foi feito na seleção até o momento, Marcos Leonardo se encaixa um pouco melhor, deveria ser o 9 dessa próxima convocação. Beleza? Bem, eu trajado de seleção, vocês viram que é uma tentativa de ajuda, tá? Essa análise. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente.
E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.